Há uma crise silenciosa se formando no horizonte, e poucos percebem o quanto ela já chegou perto. O mundo tem mais de 8 bilhões de bocas para alimentar, e esse número cresce a cada hora. Mas os sistemas que garantem essa alimentação estão sob pressão como nunca antes na história moderna. Guerras, secas, colapsos logísticos e mudanças climáticas estão redesenhando o mapa da fome global. E no centro desse tabuleiro geopolítico, um continente começa a ser visto com novos olhos. A América do Sul abriga alguns dos solos mais férteis já mapeados na superfície da Terra. Seus aquíferos subterrâneos guardam reservas de água doce que rivalizam com rios inteiros. E sua biodiversidade agrícola é uma biblioteca genética que o mundo ainda não aprendeu a usar. Mas entender o verdadeiro papel dessa região exige ir além das colheitas, exige pensar em poder. Porque alimentar o mundo não é apenas um ato humanitário, é um instrumento de influência geopolítica. Ao longo da história, quem controla o alimento controla as negociações, os aliados e as fronteiras. O trigo foi arma diplomática. O petróleo foi moeda de pressão. E o alimento será a próxima fronteira. A América do Sul já produz mais de 20% de toda a soja consumida no planeta. É responsável por parcelas enormes da carne bovina, do frango, do açúcar e do café que o mundo consome. Brasil, Argentina e Paraguai, sozinhos, respondem por fatias que desequilibrariam mercados inteiros se desaparecessem. Mas há uma dimensão raramente discutida: a vulnerabilidade que essa dependência cria para quem compra. Países da Ásia, do Oriente Médio e da África dependem dessas exportações para alimentar populações inteiras. Quando uma safra sul-americana falha, o preço do pão sobe em Tóquio, no Cairo e em Lagos. Essa interdependência é, ao mesmo tempo, a maior força e a maior responsabilidade da região. E aqui está o paradoxo que poucos governos ousam admitir em voz alta. A América do Sul ainda não usa plenamente seu poder alimentar como alavanca diplomática, enquanto outros blocos constroem alianças em torno de energia e tecnologia. Ela ainda subestima seu maior ativo. A virada começa quando se percebe que solo fértil é tão estratégico quanto um campo de petróleo, que um aquífero preservado vale tanto quanto uma reserva de gás natural nas próximas décadas, e que uma safra recorde pode abrir portas que décadas de diplomacia tradicional não conseguiram. O Brasil é o exemplo mais eloquente dessa potência ainda em construção. Transformou-se em poucas décadas de importador de alimentos em um dos maiores exportadores do planeta. Pesquisa agrícola aplicada, genética adaptada ao cerrado e logística de longo alcance fizeram essa revolução. Uma revolução silenciosa que aconteceu sem manchetes, mas com consequências que o mundo todo sente. A Argentina traz outra camada dessa história, a de uma potência agrícola marcada por instabilidade interna. Seus solos são entre os mais produtivos da Terra, capazes de alimentar 4 vezes sua própria população. Mas crises econômicas recorrentes freiam o potencial de um país que poderia ser muito mais influente. Paraguai e Uruguai, menores em território, são proporcionalmente gigantes na produção por hectare. Colômbia e Peru possuem altitudes e microclimas que permitem cultivos impossíveis em qualquer outra região. Juntos, esses países formam um mosaico produtivo sem paralelo no hemisfério sul. Mas o que transforma a produção em poder é a capacidade de organizá-la, preservá-la e projetá-la. E aqui está onde a América do Sul ainda tem lacunas críticas que limitam seu alcance global. Perdas pós-colheita, na região, chegam a níveis que envergonhariam qualquer nação desenvolvida. Infraestrutura de transporte fragmentada faz com que o custo de levar alimentos ao porto
consuma à margem do produtor, e a dependência de intermediários internacionais na comercialização drena bilhões que poderiam ficar na região. Resolver essas lacunas não é apenas uma questão econômica, é uma questão de soberania, porque um país que produz, mas não controla a cadeia, ainda depende de quem controla. A mudança climática adiciona uma camada de urgência que nenhum planejador pode ignorar. Secas históricas no Pampa, inundações no sul do Brasil e geadas fora de época estão se tornando rotina. O que antes era exceção climática começa a ser incorporado ao planejamento como nova normalidade. Paradoxalmente, enquanto algumas áreas secam, outras ganham potencial produtivo com as novas temperaturas. A ciência agrícola sul-americana já trabalha nessas adaptações, mas o tempo é um recurso escasso. E enquanto a região se adapta internamente, o mundo do lado de fora acelera suas disputas por recursos. China, Estados Unidos e União Europeia já mapearam cada centímetro arável da América do Sul. Investimentos, acordos bilaterais e pressões comerciais são os instrumentos dessa corrida silenciosa. A pergunta que os governos da região precisam responder é: quem serve a quem nessa relação? Porque a tentação de vender barato e rápido sempre compete com a estratégia de valorizar e reter. Há nações que aprenderam essa lição da forma mais dura, vendendo seus recursos por décadas a preços mínimos, e só décadas depois perceberam que haviam transferido riqueza que jamais voltaria. O alimento pode seguir esse mesmo caminho, ou pode ser gerido de forma radicalmente diferente. Alguns países da região já começaram a pensar de outra forma, e os resultados são promissores. Programas de agregação de valor transformam soja bruta em proteína processada antes de sair do país. Políticas de rastreabilidade garantem preço premium nos mercados que pagam por origem e sustentabilidade. E acordos diretos com compradores governamentais eliminam intermediários e fortalecem a posição da região. Mas o salto maior ainda está por vir, e ele depende de integração regional como nunca se tentou antes. Uma cadeia alimentar integrada da Amazônia ao Rio da Prata mudaria o equilíbrio global de poder. Ferrovias bioceânicas conectando o Atlântico ao Pacífico já estão sendo planejadas e mudarão tudo. Portos mais eficientes na costa do Pacífico abrirão a janela direta para os maiores mercados asiáticos, e tecnologia de precisão agrícola poderá aumentar a produção sem expandir o desmatamento. Esse é o triângulo virtuoso que a região precisa construir: mais valor, mais integração, mais sustentabilidade. Mas há um elemento que raramente entra nos planos econômicos e que é absolutamente central: a floresta. A Amazônia não é apenas patrimônio ambiental, é o motor climático que torna possível a agricultura regional. Os chamados rios voadores carregam umidade da floresta para campos a milhares de quilômetros de distância. Destruir a floresta para plantar é destruir a chuva que faz crescer o que já foi plantado. É uma das ironias mais cruéis da economia agrícola moderna, e ela acontece em escala continental. A boa notícia é que economias florestais estão sendo desenvolvidas como alternativa real ao desmatamento. Créditos de carbono, bioeconomia e mercados de serviços ecossistêmicos começam a dar valor ao que fica em pé. Se consolidados, esses mecanismos podem tornar a floresta mais valiosa viva do que convertida em pasto. E aqui chegamos ao ponto mais surpreendente de toda essa equação geopolítica. A segurança alimentar global do século XXI pode depender não do quanto a América do Sul produz, mas do quanto ela decide preservar. Porque em um mundo de recursos cada vez mais escassos, a capacidade de produzir amanhã vale mais
que a produção de hoje. Os países que entenderem isso primeiro ganharão a corrida que ainda não tem nome oficial, mas já começou. A América do Sul já está nessa corrida, mas ainda não sabe ao certo se está correndo ou sendo corrida. Cada decisão tomada agora sobre o uso da terra moldará as próximas gerações de produtores e de famintos. Há uma janela histórica aberta agora, e ela não ficará aberta para sempre. O mundo precisa de mais alimento. O planeta precisa de menos destruição. A América do Sul é o único lugar que pode oferecer os dois. Mas para isso acontecer, é preciso que líderes, cientistas, produtores e comunidades falem a mesma língua. A língua da estratégia de longo prazo, da soberania alimentar e da consciência do que realmente está em jogo. Porque o que está em jogo não é apenas o preço da soja na Bolsa de Chicago. É a capacidade de bilhões de pessoas de comer amanhã, e depois de amanhã, e nas próximas décadas. A história mostrará se a América do Sul esteve à altura desse momento, ou se passou por ele sem perceber. O que sabemos hoje é que o potencial existe, a consciência cresce e o tempo, como sempre, não espera. E enquanto o mundo observa e calcula, o solo sul-americano continua esperando, fértil, generoso e paciente. E esse solo que espera não é apenas terra, é tempo acumulado, é erosão revertida, é escolha de civilização. Civilizações inteiras colapsaram porque não souberam cuidar do que estava debaixo dos seus pés. A América do Sul tem a rara oportunidade de aprender com os erros que outros cometeram antes. Mas aprender exige reconhecer algo desconfortável. Parte do problema está dentro da própria região. A fragmentação política entre os países da região é um dos maiores obstáculos à sua projeção global. Enquanto a Europa construiu mercados únicos, a América do Sul ainda negocia bloco a bloco, país a país. E cada barreira tarifária interna é um imposto que o continente cobra de si mesmo. A integração não é apenas uma questão comercial, é uma questão de poder coletivo num mundo multipolar. E o mundo multipolar que emerge hoje é exatamente o cenário onde recursos naturais voltam a ser moeda de poder. A Índia precisa alimentar quase 1,5 bilhão de pessoas. O Oriente Médio importa quase tudo que come. A África subsaariana terá 2 bilhões de habitantes até 2050 e precisa de parceiros, não de doadores. Esses mercados não procuram esmola, procuram contratos de longo prazo, previsibilidade e qualidade. E a América do Sul pode oferecer exatamente isso, se decidir se organizar para tal. O problema não é a falta de produção. O problema histórico foi sempre a falta de narrativa. O mundo não sabe o suficiente sobre o que a América do Sul produz, preserva e é capaz de oferecer. Enquanto países menores e mais pobres em recursos constroem marcas globais poderosas, a região ainda exporta commodities sem rosto. Café colombiano é uma exceção que confirma a regra e mostra o que é possível quando há estratégia de marca. Vinho argentino, carne uruguaia certificada, quinoa peruana, são lampejos do que poderia ser sistêmico. A próxima fronteira do poder alimentar não é só produzir mais, é ser reconhecido como indispensável. Indispensável não por dependência forçada, mas por qualidade, confiança e consistência ao longo do tempo. Há algo ainda mais profundo em jogo quando falamos de soberania alimentar, a dignidade dos que produzem. Milhões de pequenos produtores sustentam parte significativa da produção alimentar da região sem o reconhecimento que merecem. A concentração fundiária extrema em partes da região é uma tensão que nenhum plano estratégico pode ignorar, porque um sistema alimentar que gera riqueza sem distribuí-la é instável por natureza.
E a história prova isso. A tecnologia pode ser o equalizer que muda essa equação, se for acessível ao pequeno produtor. Aplicativos de clima, mercados digitais diretos e crédito rural online já estão chegando onde o Estado não chegou. E quando o pequeno produtor se conecta ao mercado global diretamente, a cadeia de extração de valor começa a mudar. A bioeconomia amazônica já movimenta bilhões e ainda é considerada marginal pelos centros de decisão. Açaí, cupuaçu, andiroba, buriti são nomes que o mundo começa a aprender, mas ainda não valoriza o suficiente. Cada fruto que sai da floresta sem agredir a floresta é um argumento vivo contra o desmatamento. E esse argumento vale mais do que qualquer relatório, porque é visível, tangível e negociável. O capital global está pela primeira vez olhando seriamente para a floresta como ativo financeiro. Isso cria riscos, mas também cria oportunidades que não existiam há apenas uma década. O risco é que a financeirização da natureza beneficie fundos externos mais do que comunidades locais. A oportunidade é que, bem regulado, esse capital pode financiar a preservação em escala nunca vista. O que está em disputa, no fundo, é a narrativa sobre quem a América do Sul serve e a quem ela pertence. Serve ao mundo, mas a partir de seus próprios termos, da sua própria visão de futuro. Esse é o desafio central da próxima geração de líderes, agricultores, cientistas e cidadãos da região. Construir um futuro onde produzir alimento e preservar o planeta não sejam escolhas opostas, mas a mesma escolha. A história não esperará pela decisão perfeita. Ela avança enquanto se hesita e recua enquanto se age. E quando o futuro olhar para esse momento, verá um continente que teve tudo e decidiu o que fazer com isso.